Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, vamos iniciar mais uma entrevista com os pré-candidatos a prefeito em Nova Friburgo. A gente está fazendo uma rodada com os pré-candidatos, que tem como objetivo, primeiro, que você conheça os projetos dele, e nisso a sociedade vai fazer, no primeiro domingo de outubro, né, a sua votação, a sua escolha, né? Nesse momento a gente já está nos estúdios da Nova TV com o pré-candidato Johnny Michael, que é o atual prefeito de Nova Friburgo, mas será tratado como pré-candidato, como determina a legislação eleitoral, a fim de que ele traga os projetos efetivamente futuros, né? Porque a gente vai falar do pré-candidato, então a gente não vai fazer uma entrevista olhando para o retrovisor, porque o que ele já está fazendo você já sabe. Então vamos ver quais são as propostas dele para o futuro. Antes de mais nada, Johnny Michael, é um prazer e agradecer por você ter aceitado o convite e estar aqui nos estúdios da Nova TV. Obrigado, Dr. Marconi, obrigado aí cada um dos telespectadores da Nova TV. É uma honra estar aqui para a gente trazer luz, esclarecimento, acerca do nosso posicionamento como pré-candidato à reeleição aqui da nossa cidade, para a gente ter a oportunidade de apresentar um pouquinho do que a gente construiu, tudo que a gente objetiva continuar construindo com as mãos e coletivamente cada um friburguense. Johnny, fala um pouquinho da sua história em Nova Friburgo, a sua origem, quem são seus pais, onde você nasceu, onde você foi criado, a sua profissão, a sua família, para que o telespectador possa ter uma noção a respeito da sua identidade. Bem, eu nasci em 11 de maio de 1985, portanto, tenho 39 anos de idade, morei até a tragédia de 2011 na comunidade de Lazareto, ali na região de Duas Pedras. Venho de uma família muito simples, humilde, com muitas dificuldades, né? Perdi a minha casa na tragédia de 2011, de lá fui morar em Duas Pedras, né? E de Duas Pedras fui para o maior bairro de Nova Friburgo, que é o bairro de Olaria. Então, diante de muitas adversidades enfrentadas no curso da minha história, da minha trajetória, eu sempre enxerguei na educação uma grande ferramenta de esperança, de transformação, de concretização de sonhos. Então, apesar de ter uma infância que conspirava para dar mais errado do que certo, vivendo numa comunidade extremamente vulnerável, socialmente falando, que era lá no Lazareto, a gente começou a estudar, se dedicar, e eu tive a oportunidade de ser o primeiro da família, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, concluir um curso superior, curso de engenharia mecânica na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, concluí com êxito o curso, cheguei a trabalhar um período como responsável técnico, né, atuando efetivamente como engenheiro, e desde minha infância eu fui me despertando com características, com um perfil de liderar pessoas, de me desenvolver socialmente, sempre muito preocupado com tudo que acontecia à minha volta, e desde a escola eu comecei a ser estimulado, né, para que em algum momento eu me disponibilizasse para a sociedade, colocando meu nome à disposição para concorrer aos pleitos eleitorais. Então, em 2012, eu concorri pela primeira vez como vereador, tive 443 votos, era muito jovem, né, 20 e poucos anos de idade. O primeiro momento, Dr. Marconi, quando a gente vê o resultado, a gente fica triste, porque principalmente quem vê candidato a primeira vez, já era uma expectativa muito grande. E eu me lembro a época... Mas 400 e poucos votos é voto pra caramba, né? Para a primeira vez, né? Sim, é muito voto. Mas eu me lembro muito bem que na véspera da eleição, e sempre no sábado, eu estava no centro de Nova Friburgo, mais precisamente ali próximo a Casas Bahia, na Avenida Alberto Braun, e eu vi muitos amigos, pessoas próximas, conhecidos, e praticamente uma unanimidade, batendo as cordas, dizendo assim: Johnny, amanhã estamos juntos. E aí eu gerei uma expectativa tão grande que eu pensei assim: meu Deus, eu devo ser um dos mais votados da cidade, né? Do jeito que as pessoas têm dito que confiam na gente, que vai depositar o voto de confiança nas urnas, né, na pessoa do Johnny Michael. Aí eu tive 443 votos, fiquei triste,
em alguns momentos eu pensei comigo, eu falei, olha, eu acho que não é a melhor escolha que eu fiz procurar um caminho político, né? Fiquei, claro, um pouco abatido, mas com o passar do tempo fui renovando as minhas forças, as minhas intencionalidades em relação à minha trajetória política. Aí concorri de novo em 2016, na época ainda tinha a coligação para eleição proporcional, então eu e o meu partido e mais 2 fizeram uma coligação. A nossa coligação elegeu 3 vereadores, eu fui o vereador mais votado dentre os 3 eleitos e eu fui o vereador mais jovem da legislatura de 2017 a 2020. Quando foi se aproximando de 2020, aí em 2019, sinceramente, doutor Marconi, eu não tinha ainda pretensão, e não tinha mesmo, de colocar o meu nome à disposição para concorrer, né, ao cargo majoritário no Nova Friburgo. Não tinha esse objetivo, mas já estava dentro de mim que, dentre os concorrentes que se apresentavam, não tinha compatibilidade de ideais, de conceitos, de valores, então eu não conseguiria caminhar ao lado, pelo menos, dos primeiros pretensos nomes daquela época. Depois apareceram nomes novos e aí é claro que a gente tinha, eu poderia ter uma avaliação diferente. Então eu já tinha pré-definido que eu não me aliaria, não caminharia ao lado de pessoas que, com todo respeito, têm um posicionamento, têm uma forma de atuar politicamente que vai na contramão daquilo que eu acredito e me esforço todos os dias para continuar praticando. Água e óleo. Exatamente, água e óleo não se misturam. Pois bem, diante desse cenário, a gente foi estudando algumas possibilidades e eu, particularmente, dentro de um grupo minoritário, eu comecei até a indicar o nome de A, B, C, e por uma série de situações, as pessoas não foram firmando e acabou que esse grupo pequeno, né, que a gente tinha na época, apontou para mim, ou seja, eu não pedi para ser candidato, eu sequer coloquei o meu nome à disposição para ser candidato em 2020, mas esse grupo, né, apontou para mim, confiando, né, que a gente poderia e teria condições de disputar o pleito e, inclusive, lograr êxito. E eu disse o seguinte, olha, como eu não tenho condições, né, de caminhar ao lado de pessoas que pensam diferente de mim, então aceito o desafio. Coloquei meu nome à disposição e aí repito aqui, com todo respeito, né, aos adversários do passado, eu pensava comigo mesmo, eu prefiro disputar a eleição 2020 e perder, né, do que ter que perder o cargo de vereador, né? E perder o cargo de vereador, do que caminhar ao lado de pessoas que não comungam dos mesmos princípios e valores que eu acredito. Por exemplo, você tem um grupo que se elegeu. Sim. Aí você segue, você tem uma concepção, uma visão política daquilo que você vai. E nesse interregno, você também, como prefeito, você também tem que tomar determinadas atitudes que muitas das vezes aquele que te apoiou, você diz, não, aqui não dá para fazer isso e acaba sendo incompreendido. Aconteceu isso? Isso, na verdade, sempre vai acontecer no curso da nossa trajetória, independentemente de onde estivermos. Claro. Às vezes a gente vai estar numa função numa empresa e aí em algum momento a gente vai ter um posicionamento, uma decisão que pode ser a mais assertiva do mundo e que ainda assim vai gerar descontentamento por parte de algumas pessoas, né? Isso faz parte e talvez seja um tom um pouco mais contundente até dentro do processo político. Mas você mantém cristalino o seu ideal. Sem sombra de dúvidas, né? Isso é uma coisa que a gente não abre mão em hipótese alguma, né? Agora... Por exemplo, só para exemplificar, se me apresentar uma pesquisa, falar assim, Johnny, você só ganha as eleições se você tiver que fazer determinada composição para que fulano de tal seja o teu vice. Se essa pessoa não comungar dos mesmos preceitos e valores que eu afirmo de maneira categórica, eu prefiro disputar o pleito eleitoral e perder no que diz respeito às eleições, mas sair vitorioso pelo ponto de vista que eu vou continuar, né, mantendo os princípios que eu sempre acreditei. Agora você esqueceu de falar da sua família. Você é casado? Sim, sou muito bem casado, né, com a minha primeira namorada, noivamos, casamos e vamos ficar juntos até que a morte nos separe. Tenho uma filhinha chamada Sofia, de 6 anos de idade,
né? Como eu disse, morei no Lazareto até 2011, então, onde eu passei minha infância, estudei no Tufio Jaica em Duas Pedras, sempre na rede pública estadual, desde o pré-escolar até a conclusão do ensino médio, né? O meu pai, né, é pedreiro, minha mãe auxiliar de serviços gerais, em que eu tenho muito orgulho do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, que com muita dificuldade, com bastante adversidade, sempre se esforçaram para poder me formar como uma pessoa de caráter, de idoneidade, que não negocia princípios, né? E que hoje, dentro das nossas condições e possibilidades, com os instrumentos e ferramentas que nós temos, a gente tem buscado gerar um dia a dia e uma qualidade de vida melhor para todo o friburguense. E a religião na sua vida, como é que foi? Bem, eu, desde a minha juventude, né, eu tive um encontro real com Deus. A partir de então, a minha vida teve um impacto de transformação, mas não foi nem tão acentuado assim, porque eu sempre fui um cara muito tranquilo, né? Então, eu nunca fui namorador, tanto é que só tive uma namorada, eu nunca fui de me envolver com situações erradas, eu sempre fui um cara muito sóbrio, tranquilo, sereno, né? E tive no curso da minha vida um processo de conversão, né? Em que através de tudo aquilo que a gente aprendeu e a gente aprende na convivência de igreja, a gente é aperfeiçoado, a gente sempre olha para a pessoa de Jesus, né? Que é a maior referência que já teve na humanidade, foi o único ser que foi santo e perfeito. Então, é o maior exemplo que a gente tem ao longo de toda a história. Até aqueles que não acreditam, né, aqueles que não têm a sua fé firmada no cristianismo, reconhecem, né, a figura da pessoa de Jesus como o maior líder que a gente teve na humanidade, principalmente na manifestação do amor. Então, Jesus amava, né, a pessoa que buscava fazer as coisas certas, mas também Jesus amava e ama o pecador. Então, sem distinção de pessoas, independentemente das suas origens, das suas práticas, sendo pecaminosas ou não, o amor de Jesus se manifesta na vida das pessoas. Então, esse amor, né, tem movido o meu coração, buscando por dias e momentos melhores na nossa cidade. E, claro... E essa ética cristã te formou o seu caráter. Sem sombra de dúvidas, teve uma grande parcela de cooperação, né? A gente tem a nossa família, onde a gente aprende, né, essencialmente os primeiros passos a ter a formação da nossa índole, do nosso caráter, do nosso posicionamento reto, íntegro. A gente tem, claro, as diretrizes, as orientações naquilo que eu acredito, que é a Bíblia Sagrada, né, que eu busco, apesar de ser um ser humano, e como ser humano eu sou imperfeito, tenho as minhas falhas, tenho as minhas limitações, tenho os meus tropeços, mas a gente busca dia após dia, né, cumprir ao máximo o nosso manual orientador, que é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia sempre vai aperfeiçoando quem nós somos no nosso dia a dia. E também sou muito grato ao ambiente escolar, né? Eu tive grandes anjos da minha vida, que foram meus professores, educadores de maneira geral. E quando falo educadores, é todo o ambiente escolar que envolve os professores, direção, orientadores educacionais, pedagógicos, a merendeira, quem limpa a escola. Então, todas essas pessoas também sempre foram altamente colaborativas para o meu desenvolvimento como ser humano e, consequentemente, intelectualmente falando. E, é claro, isso tudo fez e continua até hoje fazendo a diferença na minha vida, de modo que eu consiga me esforçar dia após dia para ofertar o meu melhor na sociedade. Então, é um pouquinho do que eu sou, de onde eu vim e da formação, né, do meu caráter e de tudo aquilo que eu tenho hoje, né, de características. Estamos com o pré-candidato a prefeito, Johnny Maico. Ele se apresentou, né, contou um pouquinho da história dele, e quando a gente retornar do intervalo, a gente vai tratar a questão de projetos, programas
em relação ao município de Nova Friburgo, objetivando assim que você analise a proposta dele e se efetivamente a sua escolha vai ficar de acordo com os programas de governo dos diversos candidatos. Já voltaremos. Torne os melhores momentos de sua vida inesquecíveis, pedindo agora a sua comida favorita na Danita Pizzaria. Vários tipos de salgados deliciosos. Pizzas salgadas, crocantes e saborosas, além de pizzas doces incríveis com gostinho de quero mais. E a Danita ainda tem a maior variedade em massas caseiras, milkshakes e lanches rápidos com entrega em tempo recorde, onde você estiver. Basta pedir pelo danitapizzaria.com.br ou pelo WhatsApp 2521 7419. danitapizzaria.com.br. Sabor de verdade, você só encontra aqui. Segurança e saúde do trabalho é com a AD Moraes Consultoria, especialistas em e-social. Mantenha a gestão SST do seu negócio eficiente e em conformidade com as normas e regulamentos do Ministério do Trabalho e Emprego. A AD Moraes Consultoria oferece atendimento personalizado e efetivo na elaboração LTCAT, PGR, PCMSO, PPP. Garanta já sua parceria em segurança e saúde do trabalho com a AD Moraes Consultoria. Profissionais qualificados, registrados nos respectivos conselhos de classe e equipamentos de última geração. Atuamos também com treinamentos em todas as normas regulamentadoras e somos conveniados às clínicas de saúde ocupacional. Mantemos o banco de dados do e-social atualizado com o sistema SOC, a melhor interface integrada. De Moraes Consultoria, Conselheiro Paulino, Avenida Benjamin Constant, ao lado do Colégio Dinâmico. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. Está à procura de comida caseira, mineira, de qualidade e com precinho que caiba no seu bolso? Então venha conhecer o restaurante da Andréia, que está há mais de 14 anos servindo comida caseira, deliciosa, repleta de variedades, tempero totalmente natural, além, claro, de um ótimo atendimento. Vem pra cá, traga sua família para experimentar nossas delícias e também nosso insuperável churrasco. Restaurante da Andréia, Rua Iselino Maduro, Chácara do Paraíso, número 615, Nova Friburgo, Rio. WhatsApp 22988669916. Trabalhamos de segunda a sábado, das 11 às 2h30 da tarde. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. A maratona completa com novelas, séries e filmes. Muitos filmes. No combo Speed Fiber e Fiber TV, você tem mais filmes para curtir quando quiser, com novos canais HD. Escolha o plano que mais combina com seu perfil. Temos diversas opções, com formatos diferentes e dezenas de canais para oferecer o entretenimento que você procura. Agende a sua instalação e pronto! Você escolhe qual o melhor dia e horário para levarmos a Speed Fiber até você. Fornecemos equipamentos com a tecnologia sem fio mais moderna que existe, o Wi-Fi. Assim, você pode aproveitar toda a conectividade dos seus dispositivos sem necessidade de cabos e com velocidades incríveis. Então, é só aproveitar a programação perfeita com som e imagem
de suas redes sociais preferidas. Assine Speed Fiber, TV e internet com qualidade e velocidade a preços promocionais. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o pré-candidato a prefeito, Johnny Maico. Johnny Maico, a questão tributária, né? Existe grande dificuldade, a gente sabe que existe inúmeras execuções na justiça que envolve a cobrança de tributos, dívidas de IPTU, dívida de ISS em relação a empresas, patrimônio. E o que acontece? Fica sempre na esperança um refinanciamento, um refis, né, através de uma legislação enviada para o prefeito, uma anistia. O que você pensa em relação a essas pessoas que estão endividadas, e muitas das vezes essas pessoas já vêm com essa dívida desde a pandemia da Covid-19? Você tem algum programa, algum projeto que possa, vamos dizer assim, desapertar ou ver uma luz no túnel para essas pessoas? Bem, doutor Marconi, a gente tem, desde que iniciamos, tomado uma série de medidas. A gente, ao longo do nosso mandato, a gente fez 2 programas possibilitando, né, que o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, regularizasse a sua situação com o município, tendo uma série de descontos e benefícios. Esse ano, a gente fica inviabilizado pela legislação eleitoral, então nem no município de Nova Friburgo, nem em outro do Brasil, qualquer tipo de possibilidade nesse sentido. Então, nós conseguimos até aqui promover 2 programas, né, chamado Concilia, que viabilizou para que os contribuintes municipais pudessem regularizar a sua situação no município, pagando o menor valor possível. Esse é um ponto a ser considerado. 2, historicamente, nós temos uma falha muito grande nas nossas cobranças administrativas. Ou seja, até então, o município não utilizava de ferramentas tecnológicas para fazer as cobranças no campo administrativo. Hoje, a gente já tem uma ferramenta que faz essa operação, ou seja, passou 30 dias que há uma dívida do contribuinte com o município, a gente já tem feito essa cobrança diante das informações que o sistema tem alimentado em relação ao contribuinte, seja via e-mail, seja via WhatsApp. Porém, a gente tem, e aí vou para o terceiro problema do município, ou um dos problemas, a gente tem uma falha muito grande no cadastro dos contribuintes do município. Grande parte desse cadastro está de forma incompleta, faltam informações. Então, na hora que o sistema ele percebe que há uma dívida do contribuinte com o município, essa dívida já foi vencida e se não tiver no cadastro informações básicas, como e-mail, número de telefone, não tem como cobrar de forma automática. E hoje a gente tem dezenas e dezenas de milhares de processos na dívida ativa, que são dívidas que foram se acumulando ao longo de muito tempo, e aí a partir do momento que o processo que está na dívida ativa, né, a qualquer momento pode ter uma execução. Inclusive, é estabelecido na legislação que nenhum gestor ele pode deixar ultrapassar 5 anos, né, da dívida, independentemente do contribuinte que seja, sem antes fazer a execução fiscal, porque senão é renúncia de receita e, é claro, o gestor vai ser e tem que ser responsabilizado, né? Então, independentemente de quem esteja com o prefeito, esse é um ato natural que todos têm que fazer. O que muito incomoda a gente é o fato de, em algumas situações, o contribuinte ser surpreendido. E aí, principalmente, os contribuintes mais que vivem em situações mais vulneráveis, né? Porque é tudo sistematizado, na hora de fazer a cobrança não escolhe A, B ou C, e de fato não tem que escolher, né, para onde vai fazer a execução, e faz a execução de todos os que estão devendo, né? E aí o que nos incomoda não é o ato que é realizado, porque ele tem que ser feito, não tem outro caminho. É que a gente, ao longo de muito tempo, deveria ter criado uma organização, um planejamento estratégico para que desde lá de trás a gente fosse corrigindo essas questões. Então hoje, por exemplo,
as pessoas que começam a dever ao município e têm o seu cadastro atualizado com as devidas informações, esses já não serão mais surpreendidos de terem um bloqueio judicial sem que previamente eles sejam comunicados da dívida, né? Então eu quero aproveitar, inclusive, o momento para pedir, né, que os friburguenses, de maneira geral, procure saber dentro da Secretaria de Fazenda se o seu cadastro está atualizado, se está tudo ok, porque se não tiver, é preciso atualizar essas informações, porque eu, por exemplo, doutor Marconi, eu fui pego de surpresa em 2022, que eu mesmo, o meu nome estava na dívida ativa, porque um valor de 300 e poucos reais, que era para ter tido dado baixa lá atrás, em relação a uma empresa que temporariamente fui sócio, né? E eu mesmo, a qualquer momento, dentro do bolo de processo, eu poderia ter tido as minhas contas bloqueadas. Então, eu tomei conhecimento que eu tinha essa dívida com o município, eu não sabia, sinceramente, até corri para poder efetuar o pagamento, né? Até para evitar aí contratempos e algumas pessoas utilizando maldosamente. Ah, o prefeito está devendo o município, então eu paguei, né, para resolver a situação de uma vez por todas. Então, eu sugiro, né, e recomendo que os friburguenses procurem saber se o seu cadastro está atualizado. Se tiver, você pode ter certeza, qualquer dívida que seu CPF ou CNPJ relativo à sua empresa tiver, você vai receber a cobrança em caráter administrativo. Claro, evidentemente, doutor Marconi, que pode ter uma ou outra cobrança de forma equivocada, até porque grande parte das cobranças que a gente faz agora não é só da nossa gestão. Nós temos cobranças de muitos anos atrás, né? E em algum momento lá atrás, na hora de lançar essa cobrança, pode ter tido um equívoco, né? Ela pode, por exemplo, ter lançado em duplicidade. Ou está prescrita também a dívida, né? Ou está prescrita, é uma possibilidade, exatamente. Então, assim, até se o contribuinte tiver uma desconfiança em relação à cobrança que está sendo realizada, né, tem todo o direito de entrar com recurso, de fazer uma rastreabilidade, né, para que não tenha aí uma situação de constrangimento. Bem, o que eu posso garantir e assegurar é que nós estamos aperfeiçoando esse nosso processo de cobrança para que cheguemos a um determinado momento em que todos os contribuintes do município, e aí, hoje, com a avançada informatização da saúde, vai muito contribuir, porque vai chegar um determinado momento que a gente vai pegar as informações do sistema da saúde, nós vamos integrar com o sistema tributário e a gente vai ter a possibilidade da gente ter um cadastro mais aperfeiçoado, de modo que a gente vai melhorar a nossa comunicação, principalmente utilizando as ferramentas tecnológicas para que a gente comunique, informe, alerte e cobre o contribuinte aqui do nosso município. Mas você, como pré-candidato, você imagina lá na frente essas pessoas, eu digo um grupo que não tem condições de pagar, está numa situação difícil, você pensa, por exemplo, através de uma mensagem na Câmara, de lei de fazer um refinanciamento ou mesmo uma anistia para esse pessoal que está vulnerável, que corre inclusive risco de perder a sua casa, por exemplo? Bem, na verdade, como eu disse agora há pouco, a gente já fez 2 refinanciamentos, né? Ou seja, a gente deu 2 possibilidades de renegociar a dívida que tem com o município. Então, foi dada essa oportunidade por 2 vezes. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque nem tudo que a gente deseja nos é permitido. Por exemplo, a gente não pode abrir mão de receita, porque o Tribunal de Contas certamente vai nos cobrar incisivamente. Então, assim, tudo tem um limite, né? Tudo que for... E você acha que está no limite ou não? Tudo que for, sim. Acredito que hoje sim, porque, por exemplo, a última aprovação pela Câmara Municipal garantiu no pagamento à vista 100% de desconto de juros e multa, né? Ou seja, a pessoa deve ao município há anos, ele pagando à vista, ele vai pagar exatamente o valor de lá de trás, sem que o mesmo seja corrigido, né? Então, mais do que isso, entendo eu, a não ser que a Procuradoria e o controle tenham uma manifestação diversa, que não é possível, né? Porque aí sim vai caracterizar que a gente está fazendo renúncia de receita e aí acaba implicando, inclusive, em crime. O grande problema, e você conhece bem até como na época de vereador, é a questão da saúde, né? A questão de falta de médicos, de especialista, muitas das vezes a demora numa cirurgia.
Como desatar esse nó e a saúde funcionar com eficiência e efetivamente a população ter uma qualidade em termos de saúde pública no município de Nova Friburgo? Bem, doutor Marconi, a gente reconhece que a gente tem um grande caminho pela frente. Há muito o que fazer, há muito o que desbravar, há muito para que a gente avance em melhorias, mas hoje, quando a gente pega a estatística e os números, a gente mostra e prova por A mais B o quanto que a gente evoluiu. Mas reconheço que ainda é insuficiente. Por exemplo, estou falando em cirurgias. Nós implementamos cirurgia por vídeo. O primeiro município da região a ter cirurgia por vídeo no SUS é o município de Nova Friburgo. A cirurgia por vídeo ela é menos invasiva, ela é mais célere, ela é mais segura. A recuperação do paciente é muito mais rápida também. Então, se o paciente, dependendo da cirurgia, que precisaria ficar 5 a 7 dias hospitalizado, uma cirurgia convencional, dependendo do quadro do paciente, no dia posterior à cirurgia por vídeo, ele já pode ir para casa. Então, menos custo do paciente no hospital. Então, é um grande ganho que a gente teve. Além disso, nós, avançando no princípio da continuidade, né, que a gestão anterior concluiu, né, as obras do centro cirúrgico, como também do CTI, nós colocamos para funcionar o centro cirúrgico, 6 salas de cirurgia de última geração, equipamos, colocamos profissionais e fizemos a obra da subestação elétrica, porque eu tenho centro cirúrgico e CTI, eu tenho que garantir, né, que não falte em nenhum momento o abastecimento de energia, porque imagine um paciente no CTI respirando por aparelhos e cai a energia e o paciente fica desassistido em hipótese alguma. Então, a gente fez todas as intervenções e empenhamos o máximo de esforço para colocar para funcionar o CTI e o centro cirúrgico. Com esse novo centro cirúrgico, mais as cirurgias por vídeo, mais quantidade de profissionais que nós colocamos dentro do Hospital Municipal Raul Sertã, nós aumentamos em cerca de 70% a quantidade de cirurgias feitas mensalmente no Raul Sertã. Isso significa que a gente hoje, doutor Marconi, a gente tem feito aproximadamente cerca de 100 cirurgias a mais por mês, que ao longo de 12 meses vai corresponder a aproximadamente 1.200 cirurgias a mais que a gente faz dentro do Hospital Municipal Raul Sertã. Então é um avanço que a gente deu. Reconheço que a gente ainda precisa avançar mais. Especialistas, pois bem. Cardiologista, nefrologista, psiquiatra, que as pessoas vêm falando em termos que têm dificuldade. Sim. Doutor Marconi, quando a gente entrou, sabe qual era o salário do médico especialista na rede inteira? R$ 1.635. E aí eu mostro para o cidadão santo-friburguense ver que o mesmo sistema que era utilizado pela gestão anterior é o sistema que está hoje, o sistema da folha de pagamento. R$ 1.635. Hoje, o médico da atenção primária, os médicos especialistas, para 20 horas semanais, eles ganham em torno de R$ 8.500. Nós aumentamos em mais de 400% o salário do médico especialista. Sabe o que aconteceu com isso? A gente começou a criar uma atratividade para que os médicos despertassem o interesse para vir trabalhar no município de Nova Friburgo. Como a gente aumentou em mais de 400% o salário dos médicos especialistas, nós também estabelecemos um decreto municipal em consonância com um documento do CREMES, que estabelece que a média de um bom atendimento do profissional médico gira em torno de 30 minutos. Nós estabelecemos que cada profissional médico especialista não atendesse menos do que 40 pacientes por semana. Aí alguns podem falar assim, mas só 40? Mas antes eles atendiam muito menos. Só da gente estabelecer esse decreto e aumentar essa remuneração salarial, a gente multiplicou de maneira significativa a nossa capacidade de atendimento na atenção primária. Então, nós em 2022 fizemos o maior chamamento da história para atenção primária, para as 5 unidades básicas de saúde e as 20 estruturas físicas de estratégia de saúde da família. Nós chamamos em torno de 50 médicos. Em relação ao governo passado, qual foi o choque que você se deparou em relação à saúde do município de Nova Friburgo? Você disse, isso aqui não podia estar acontecendo. Na verdade, muitos choques. Se eu falar tudo aquilo que eu... Aquilo que te revoltou. Muitas coisas. Por exemplo,
eu tinha no Hall Sertan uma variedade enorme de salários para mesmas funções. Eu tinha, por exemplo, um médico que ganhava 2 mil e pouco, o outro ganhava 3 mil e pouco, o outro ganhava 4 mil, era uma bagunça generalizada. Eu tinha um técnico de laboratório que ganhava R$848. Aí eu tinha o técnico de enfermagem que ganhava outro valor, aí o técnico de gesso ganhava um valor diferenciado e por aí vai. Nós equalizamos isso. Hoje é técnico, todo mundo que é técnico é o mesmo padrão, ganha o mesmo valor. Médico, todo mundo ganha o mesmo valor. Então essa foi uma das situações em que a gente equacionou. A lavanderia do Hospital Hall Sertan não funcionava, nós ativamos e de lá para cá ela tem funcionado de maneira ininterrupta desde que nós a reinauguramos em 2021. Aí algumas pessoas podem falar assim, mas pô, lavanderia não tem tanta importância assim. Tem sim, sabe por quê? Porque na lavanderia, por exemplo, que prepara, né, todos os itens, né, de enxoval, desinfecção e de cirurgia. Esterilização, né? Esterilização e cirurgia. Porque assim, muitas cirurgias eram suspensas porque não tinha, né, o material adequado, esterilizado e antes, obviamente, passado pela lavanderia. Mas um dado assim que me chama muita atenção, e ainda respondendo a sua pergunta sobre a questão da especialidade, quando a gente entrou, a gente não tinha neuropediatra, nunca teve neuropediatra na rede. Nós colocamos, além de neuropediatra, nós colocamos aproximadamente mais 13 especialidades que o município não tinha mais tempo ou que o município nunca teve. Por exemplo, nós colocamos cardiopediatra, infectologista infantil, nutrólogo, generalista, várias especialidades que até então o município nunca teve. Pois bem, com esse aumento substancial no salário dos médicos da atenção primária, com esse decreto estabelecendo que nenhum deles poderia atender menos do que 40 pacientes por semana, a gente aumentou exponencialmente a nossa capacidade de atendimento. Números reais. 2019, o município teve 90 mil atendimentos na atenção básica de atendimentos médicos. Não estou considerando atendimento psicólogo, nutrição, outros atendimentos, só atendimentos médicos. Que não envolve só Friburgo, né? Porque é um hospital polo, né? Não, mas aí não incluindo o Hospital Hall Sertan e o Hospital Maternidade, é só os postinhos. Só os postos. Aí os postes, naturalmente, normalmente, são referenciados, né, para as pessoas que moram no município. Então, 90 mil, grave esse número, 90 mil em 2019, antes da pandemia. Em 2020, nós chegamos a 37 mil atendimentos médicos. Porque a pandemia, as pessoas tiveram que ficar nas suas residências, então diminuiu muito. É um número atípico. E de lá para cá a gente vem aumentando e aumentando muito. Sabe quantos atendimentos médicos nós tivemos na atenção primária do ano passado? Mais de 1 milhão. Nós aumentamos 11 vezes mais. Isso é um número estatístico real. Mas então algumas pessoas podem pensar assim, então tá muito bem, tá as mil maravilhas, longe, muito longe. Por quê? Porque a gente tem um passivo muito grande e a demanda da saúde ela só aumenta, ela nunca vai diminuir, né? Então assim, Até porque a faixa etária está aumentando também. Também, né? Exatamente. Mas o senhor comentou muito bem acerca de algumas especialidades que a gente tem dificuldade. Por exemplo, eu tenho uma fila de cardiologia que é gigantesca. Eu tenho uma fila de psiquiatria também está grande, de reumatologia também. E aí nós fizemos o concurso recentemente. Fizemos o concurso, conseguimos gerar uma excelente atratividade, tivemos uma quantidade grande de médicos que fizeram o concurso e foram aprovados. As especialidades que a gente tem maiores dificuldades nós já chamamos, inclusive já empossamos e já vai desempenhar suas atividades. Dentre elas tem psiquiatria, reumatologia, cardiologia. Então com esse concurso a gente vai conseguir preencher as principais lacunas do município. O imbróglio do piso da enfermagem. Bem, o piso da enfermagem, se a gente fizer uma análise minuciosa dos municípios do estado do Rio de Janeiro, todo mundo vai observar que nós fomos se não o primeiro município a iniciar o pagamento do piso da enfermagem. Só que a gente só podia pagar aqueles nomes que estavam elencados dentro da relação enviada pelo Ministério da Saúde, né? Então, assim, nós sempre fizemos a nossa parte, tanto é que agora, dias atrás, a gente recebeu um valor equivalente ao retroativo das pessoas que ainda não receberam lá atrás, ou seja, é uma prova, né, de que as pessoas não receberam, não foi porque a gente não quis pagar, é porque a gente só poderia pagar exatamente o que estava discriminado dentro do relatório
que era emitido e é emitido mensalmente pelo sistema do Ministério da Saúde. Então a gente teve uma série de situações, né, em que houve erro no sistema, isso ficou mais do que evidenciado. Eu tinha servidor, por exemplo, que tinha e tem 2 matrículas no Hospital Municipal Rosertan, e o sistema, na hora de enviar ao Ministério da Saúde, enviava o pagamento do complemento do piso para uma matrícula só, não enviava para as 2. Aí alguns diziam assim, mas tem um problema, é a falha do município em relação ao cadastro do CNES. Aí a gente acessava o site do CNES, está tudo ok, né? Então, assim, houve muitas falhas, né, por parte do Ministério da Saúde. Inclusive, eu quero saber se a CPI da Câmara Municipal, né, que tem apurado acerca disso e vai ingressar com alguma ação, né, contra o Ministério da Saúde, porque ao final de tudo vai identificar que o erro, a falha, veio do Ministério da Saúde. E aqui não estou culpabilizando o Ministério da Saúde, porque é um sistema novo, implementado para o país inteiro, e todo o sistema, pelo menos na sua fase inicial, tende a ter uma série de inconsistências, né? Então, assim, nós sempre fizemos a nossa parte, esforçamos ao máximo para garantir, né, a implementação do piso para o pessoal da enfermagem. Hoje, até onde eu sei, posso estar equivocado no que eu vou dizer aqui agora, mas pelo menos até onde eu sei, a rede particular, ou pelo menos parte da rede particular, ainda nem começou a implementar o piso aqui em Nova Friburgo. E vale destacar também, doutor Marconi, que no âmbito da saúde, a nossa gestão foi quem enviou o projeto de lei à Câmara de Vereadores, requerendo a redução da carga horária, que era um sonho dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, de 40 para 30 horas semanais, né? Então foi na nossa gestão que nós estabelecemos isso. E nós aumentamos... Mas sem redução de salário? Sem redução de salário, não, com aumento de salário. Com aumento de salário. Nós aumentamos, quando nós enviamos o projeto para a Câmara, nós aumentamos em torno de 35% o salário dos técnicos de enfermagem e cerca de 25% o salário dos enfermeiros. E reduzimos de 40 para 30 horas. Então, isso eu estou falando um percentual aplicado no valor absoluto. Porque se eu considerar o valor hora, o percentual é muito maior. Porque nós reduzimos 10 horas, né? Então, a nossa gestão, muito antes do piso, por exemplo, a gente já estava se programando. Tanto é que o valor que falta em relação à complementação que tem sido enviado pelo Ministério da Saúde, falta no sentido de complementar, mas não tem faltado para o servidor, porque a gente tem repassado essa complementação. Agora, Jones, é um valor ínfimo, né, em que a gente, no futuro, e eu falei isso diversas vezes com o pessoal da enfermagem, que a gente se organizando com planejamento, em algum momento, se o Ministério da Saúde não fizesse essa complementação, a gente teria condições de fazer. Só para a gente te dar oportunidade para falar de outros temas, né? Não... Sim. A questão da mobilidade urbana. Tem uma grande reclamação da população há tempo, principalmente na Avenida Governador Roberto Silveira, né? Para chegar em Conselheiro, sair de Conselheiro, o engarrafamento, horários também de rush, de Olaria, para sair de Olaria para ir para o centro de Nova Friburgo. Como que você pensa a questão da mobilidade urbana no município de Nova Friburgo? Bem, a questão de mobilidade urbana, indiscutivelmente, é um dos grandes problemas que a gente tem nas cidades de médio e grande porte, no país e no mundo, né? Bem, a gente desenvolveu um plano de mobilidade e acessibilidade urbana, nós contratamos uma empresa especializada, tivemos audiências públicas, discutimos com as instituições da cidade. Hoje o projeto está na Câmara de Vereadores. Esse plano nada mais é do que uma série de apontamentos, de diretrizes que o município precisa fazer, investir, aportar recursos para que a gente consiga melhorar a mobilidade e a fluidez do trânsito e também garantir uma melhor acessibilidade a todos. Um exemplo que você acha que tem que, na tua mente, que tem que mudar para poder a coisa andar? Bem, na verdade, entre tantos, a gente precisa ter um estacionamento rotativo em Nova Friburgo, principalmente concentrado dentro da área urbana. As grandes cidades do Brasil têm, é uma forma da gente organizar melhor, né, a distribuição de vagas e ser mais democrático na distribuição de vagas na região. Você aumentou bastante as vagas temporárias, né? Sim. E você pretende expandir mais ou não? Então, na verdade, o plano que vai dizer para a gente, porque, por exemplo, os municípios brasileiros, antes de ter o plano,
infelizmente, normalmente, sempre teve um equívoco nessa distribuição de vagas. Então, por exemplo, hoje a gente tem um quantitativo, né, de vagas para pessoas com deficiência ou pessoas da felicidade, que me parece que a gente não alcança o quantitativo mínimo, né, e que a gente tem que atender, né, é um direito que eles têm, é nossa obrigação, né? Então, assim, a gente precisa de um distanciamento rotativo, porque ele vai ajudar, né, a ter uma melhor distribuição das vagas de forma democrática, vai ajudar, né, a arrecadação do município e também vai estimular até mesmo a utilizar o transporte coletivo municipal, que está diretamente impactado com a mobilidade da cidade. A gente tem um planejamento, né, para que gradativamente a gente implemente algumas alterações em relação ao transporte coletivo, mas essas alterações, quero aqui assegurar, que em nenhum momento vai gerar qualquer tipo de prejuízo para os usuários, pelo contrário, tanto é que o nosso objetivo é manter a operação do jeito que está, e essas alterações vêm no sentido de incrementar, ou seja, ter novos veículos, principalmente circulares no futuro, repito aqui, adicionando-os no sistema de transporte coletivo municipal, gerando uma opção a mais. Em alguns casos a gente vai iniciar em caráter experimental, dando certo, continua, não dando, a gente refaz a configuração, e é claro que isso também vai contribuir para a gente melhorar o transporte coletivo municipal. Avenida Brasil. A Avenida Brasil está dentro dos nossos planos. A Avenida Brasil é um projeto absolutamente possível, factível. É bem diferente da Estrada do Contorno. A Estrada do Contorno ela é muito complexa. Ela depende aí de centenas de milhões de reais para investimento. Ela depende de autorização ambiental, né? Então é muito mais difícil, né, de ser executado, e é claro, precisa de esforço do governo estadual, do governo federal. A Avenida Brasil está dentro do nosso planejamento para a gente melhorar a mobilidade, principalmente nessa região que o senhor apontou muito bem, doutor Marconi, ali no distrito de Conselheiro Paulino. E o nosso objetivo é que no futuro breve a gente consiga fazer de forma parcial. Recentemente, né, avançou na canalização do Rio Córrego Dantas, ligando ali ao Rio Bengalas. Naquele trecho ali, que tem uma das principais interrupções do fluxo, do futuro fluxo da Avenida Brasil. Então a gente tem um propósito, um planejamento de ser construída uma ponte, né, justamente nessa interseção, construir mais duas pontes, né, de acesso ao distrito de Conselheiro Paulino. Só para o telespectador visualizar, mais ou menos na altura do Rui Barbosa ali que você está falando? Aproximadamente, exatamente, né? Então, assim, repito aqui, é algo absolutamente possível, factível, está dentro dos nossos planos, e posso afirmar que no futuro é um projeto que vai sair do papel. Estamos com o pré-candidato Johnny Maico, a gente vai para um intervalo, já voltaremos. E o próximo tema, deixar até para o pré-candidato pensar a questão do programa de habitação. O que você pensa em termos de construção de casas populares, a questão das áreas de risco? Já voltaremos. Torne os melhores momentos de sua vida inesquecíveis, pedindo agora a sua comida favorita na Danita Pizzaria. Vários tipos de salgados deliciosos. Pizzas salgadas, crocantes e saborosas, além de pizzas doces e incríveis com gostinho de quero mais. E a Danita ainda tem a maior variedade em massas caseiras, milkshakes e lanches rápidos com entrega em tempo recorde, onde você estiver. Basta pedir pelo danitapizzaria.com.br ou pelo WhatsApp 2521-7419. danitapizzaria.com.br. Sabor de verdade, você só encontra aqui. Segurança e saúde do trabalho é com a Demorais Consultoria, especialistas em e-social. Mantenha a gestão SST do seu negócio eficiente e em conformidade com as normas e regulamentos do Ministério do Trabalho e Emprego. A Demorais Consultoria oferece atendimento personalizado e efetivo na elaboração LTCAT,
PGR, PCMSO, PPP. Garanta já sua parceria em segurança e saúde do trabalho com a Demorais Consultoria. Profissionais qualificados, registrados nos respectivos conselhos de classe e equipamentos de última geração. Atuamos também com treinamentos em todas as normas regulamentadoras e somos conveniados das clínicas de saúde ocupacional. Mantemos o banco de dados do E-Social atualizado com o sistema SOC, a melhor interface integrada. Demorais Consultoria, Conselheiro Paulino, Avenida Benjamin Constant, ao lado do Colégio Dinâmico. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. Está à procura de comida caseira, mineira, de qualidade e com precinho que caiba no seu bolso? Então venha conhecer o restaurante da Andréia, que está há mais de 14 anos servindo comida caseira, deliciosa, repleta de variedades, tempero totalmente natural, além, claro, de um ótimo atendimento. Vem pra cá, traga sua família para experimentar nossas delícias e também nosso insuperável churrasco. Restaurante da Andréia, Rua Iselino Maduro, Chácara do Paraíso, número 615, Nova Friburgo, Rio. WhatsApp 22988669916. Trabalhamos de segunda a sábado, das 11 às 2h30 da tarde. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. A maratona completa com novelas, séries e filmes. Muitos filmes. No combo Speed Fiber e Fiber TV, você tem mais filmes para curtir quando quiser, com novos canais HD. Escolha o plano que mais combina com seu perfil. Temos diversas opções, com formatos diferentes e dezenas de canais para oferecer o entretenimento que você procura. Agende a sua instalação e pronto! Você escolhe qual o melhor dia e horário para levarmos a Speed Fiber até você. Fornecemos equipamentos com a tecnologia sem fio mais moderna que existe, o Wi-Fi. Assim, você pode aproveitar toda a conectividade dos seus dispositivos sem necessidade de cabos e com velocidades incríveis. Então, é só aproveitar a programação perfeita com som e imagem de suas redes sociais preferidas. Assine Speed Fiber, TV e internet com qualidade e velocidade a preços promocionais. Voltamos do nosso intervalo, estamos com o pré-candidato a prefeito, Johnny Maico. Johnny Maico, a questão da habitação, o que você pensa em termos de casas populares? A gente sabe que a questão climática, né, que hoje vem assolando o mundo, né, em relação ao aumento da temperatura do planeta, os eventos naturais estão sendo mais extremos e nisso são enchentes, são quedas de barreira. O Nova Friburgo passou por isso, você passou por isso, você passou aqui, nós passamos em 2011. O que você pensa em termos da área de risco, de tirar essa população que ainda está em área de risco? Nós temos muitas pessoas morando ainda em área de risco e dando oportunidade em termos de um programa de habitação. Bem, doutor Marconi, primeiro a gente precisa se organizar administrativamente, no esqueleto da nossa estrutura municipal. Hoje nós temos um esboço, não é o momento oportuno para a gente ir para a Câmara de Vereadores, mas no momento propício a gente vai encaminhar uma reestruturação da máquina pública municipal. Nessa reestruturação já tem a previsão da criação da Secretaria de Habitação. A gente precisa ter uma Secretaria de Habitação
que ela vai pensar, planejar todas as ações, né, para garantir que essas famílias elas sejam reassentadas, redirecionadas para ambientes seguros. Também a gente avançar, que é muito importante no processo de legalização fundiária. Então, hoje a gente tem uma Secretaria de Meio Ambiente que ela é muito sobrecarregada e, é claro, a parte de habitação não tem o devido protagonismo que a cidade precisa e merece. Então, a gente tem uma boa conectividade com a Secretaria Estadual de Habitação, que a gente tem tido um excelente relacionamento. Inclusive, nós já fizemos algumas indicações de ambientes e locais dentro do município de Nova Friburgo que teria condições de receber esses investimentos para a construção de edificações de área de interesse social, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso e eu falo com muita propriedade porque eu vivi isso na pele, né? Eu sofri, entendo perfeitamente que é uma das áreas que a gente tem que ter maior preocupação em investimentos de energias e recursos. Tanto é que muitas obras que estavam na promessa desde pós-tragédia de 2011, através da nossa articulação política, a gente conseguiu destravar. Então, nós temos inúmeras obras que aconteceram e outras que estão acontecendo. Digo aqui rapidamente, no Rui Sanglar foi feita uma grande contenção e que garante hoje a proteção dos moradores. Também no Floresta e Alto do Floresta foram feitos alguns muros de contenção, isso recentemente, né, no curso da nossa gestão. Também a gente conseguiu, ali no Lazareto, toda a rede de drenagem, obra de contenção, que teve uma questão burocrática que chegou a paralisar, mas já está voltando, né, inclusive a comunidade onde eu morei, né, então grande parte já foi feito, mas ainda tem muito o que fazer. E também tem o Jardim Califórnia, com obras de drenagem, de canalização, de recuperação ambiental, né? Obra de controle de inundação, obras que garantirão maior proteção dos munícipes e também vários muros de contenção ali no Jardim Califórnia. Só no Jardim Califórnia estão sendo investidos mais de 70 milhões de reais visando proteger a nossa população. Então, essas obras, em grande parte, são muito custosas, a gente precisa do apoio do governo estadual e do governo federal. Nós, por exemplo, fizemos o cadastramento de vários projetos no PAC e já tivemos aí algumas dessas obras sendo aprovadas, né? Obras de contenção e de proteção aos munícipes. Então, a gente tem olhado com muito carinho para essa área, inclusive aproveitar o momento para dizer que a gente tem duas grandes parcerias. Uma delas é com a companhia GIZ, né, que é uma companhia alemã, que tem uma parceria com o governo brasileiro, em que a gente foi uma das 6 cidades brasileiras, e aqui eu quero parabenizar e enaltecer o trabalho dos nossos servidores da Secretaria do Meio Ambiente, que foi um dos 6 projetos selecionados no Brasil para haver investimento de recursos no distrito de Rio Grandina em ações de prevenção, né, para que garanta também a segurança das pessoas que moram na localidade, diretamente relacionada a essas alterações climáticas bruscas. E o segundo projeto é uma parceria que nós temos com o Japão, também com a participação do governo brasileiro, em que nós estamos bem avançados e nós teremos ali na região de São Lucas o primeiro projeto no Brasil em que os nossos técnicos estão acompanhando junto com os técnicos engenheiros do Japão, um manual em que a gente vai ter o primeiro projeto executado chamado de contenção de detritos, né? É um projeto muito utilizado, aplicado no Japão, e a gente está nessa parceria para trazer essa técnica para o Brasil. Já tem reservado mais de 20 milhões de reais, né? O projeto já está pronto, já está bem amadurecido, e a expectativa é que no início do ano que vem seja licitado, ou seja, no ano que vem, né, a gente tem aí a previsão que seja iniciadas as obras desse que vai ser um grande projeto que vai se espalhar por todo o nosso país, e o município de Nova Friburgo pode se orgulhar por ser um grande pioneiro que vai participar efetivamente aí na garantia, né, de segurança e no resguardo aí da vida dos brasileiros. Assistência social, população de rua, a gente acompanha, o prefeito deve ter
passado por isso, crianças muitas das vezes no sinal, a questão da população vulnerável, a questão do dependente químico. O que você pensa em termos de assistência social em relação ao acolhimento, né, dessa população vulnerável? Bem, primeiro que em relação à assistência social, a gente dobrou o nosso valor de aluguel social. Era o valor único desde a sua origem, era R$ 350, nós dobramos para R$ 700, reconhecemos que algumas situações acaba sendo insuficiente, mas no momento oportuno a gente promoverá um novo aumento. A gente hoje tem um espaço muito qualificado para recepcionar e acolher as pessoas que vivem em situação de rua. A gente escolheu um espaço amplo, confortável, que tem todas as acomodações necessárias. Onde fica? Fica na Via Expresso Olaria. Inclusive, doutor Marconi, os espaços que nós temos hoje para receber as pessoas em situação de rua, como também receber as pessoas dentro das residências terapêuticas, se a gente olhar a qualidade do espaço, eu digo que mais de 90% ou 95% das famílias friburguenses não tem um espaço com tamanha qualidade como esses. Inclusive, esses espaços têm ambientes melhores do que onde eu moro, por exemplo. Então, assim, a gente tem ofertado o melhor para eles, com uma equipe técnica multidisciplinar, né? A gente tem uma van que, principalmente em períodos mais frios, ela passa, né, em cada um dos ambientes onde ficam as pessoas em situação de rua. A gente oferece todo acolhimento para que eles sejam recolhidos e levados para um ambiente aquecido, que é essa casa que fica lá em Olaria. Então a gente tem toda a estrutura hoje para melhor atender as pessoas em situação de rua. Ainda pensando em a gente investir para que as pessoas saiam dessa condição de vulnerabilidade, saiam da condição de depender, né, de Bolsa Família, saiam, né, da classificação do CAD único. A gente tem feito boas parcerias, quero aqui destacar uma parceria, um convênio que firmamos com Firjan, SEDES, Senai, em que esse ano está sendo disponibilizado 200 vagas para jovens de baixa renda que vivem em vulnerabilidade social em 13 cursos diferentes. E uma das dificuldades, um dos impeditivos era em relação ao transporte, porque a gente sabe que R$ 4,90, né, multiplicado por 2 durante vários dias, uma família muito pobre não tem condições de bancar, né, que o filho ou neto possa estudar. Então hoje nós temos a garantia de um cartão, né, dentro dos dias e horários, com passagens inteiramente gratuitas, né? Os cursos são cursos em que, se a gente olhar bem, tem uma necessidade, ou seja, existe uma lacuna a ser preenchida no mercado de trabalho. Então o nosso objetivo seja através das parcerias, seja através dos investimentos com recursos próprios, a gente garantir oportunidade para os nossos jovens, principalmente no que diz respeito no âmbito educacional, para que eles sejam preparados, inseridos no mercado de trabalho e, a partir daí, tenham um desenvolvimento não só intelectual, profissional, mas também de carreira, para que a nossa cidade se desenvolva de maneira geral. Então, assim, a gente tem atuado atentamente nesse sentido. Também vai destacar parceria com o Governo do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente tem um Café do Trabalhador aqui no município de Nova Friburgo, todos os dias na Estação Livre. São 500 cafés, né, que é um café ou café com leite, com pão, pão e manteiga, a partir das 6 horas da manhã. Um pãozinho com manteiga e uma fruta da ocasião. O nosso objetivo é que a gente espalhe esse projeto, seja com o apoio do Governo do Estado ou de iniciativa própria. Hoje, inclusive, nós temos projetos prontos nesse sentido, mas esse ano a gente tem uma série de vedações por conta da legislação eleitoral. Claro, temos que obedecer e vamos obedecer. Então, existem alguns projetos que, nesse momento, a gente teve que congelar justamente por conta da legislação eleitoral. Especificamente, a população, aquela mãe que está te assistindo agora e que o filho é dependente químico, o que a assistência social pode oferecer para que essa criança, esse jovem, saia do mundo das drogas, consiga se limpar, vamos dizer assim? A melhor maneira das pessoas saírem da escravidão das drogas é as mesmas serem oportunizadas, né? Eu falo isso assim,
de conhecimento de causa, porque eu vivi numa comunidade em que durante muitos anos imperou as drogas, né? E eu particularmente tive a minha vida transformada porque eu fui oportunizado dentro do ambiente educacional. Então a gente tem atuado muito, investido demais na educação. Só no ano passado nós investimos 230 milhões na educação. Nós estamos investindo, Dr. Marconi, cerca de 100 milhões de reais a mais por ano na educação, quando comparado com anos anteriores, né? Porque a gente enxerga que é através da educação, dessa porta aberta, dessa oportunidade às nossas crianças, adolescentes e jovens, que a gente vai mudar o rumo do nosso país a partir da nossa cidade. Então, por isso que não tem nos faltado esforço, dedicação e aporte de recursos na educação. E é claro que, paralelamente à educação, que a gente age preventivamente, a gente também tem todo o suporte psicológico. A gente tem o CAPS infantil, nós temos o CAPS AD, que é o CAPS álcool e drogas, que a gente tem buscado fortalecer as nossas estruturas de pessoal, de equipamento, estrutura física, para melhor atender e assistir os nossos pacientes. A gente, na nossa gestão, a gente dobrou a quantidade de psicólogos, mas reconheço que ainda assim a gente tem uma fila grande, precisamos de mais profissionais da área para a gente conseguir assistir com mais dignidade, mais qualidade e mais celeridade todos aqueles que precisarem de Nova Friburgo. Estamos com um pré-candidato a prefeito, Johnny Maico. A gente vai para o intervalo e quando voltar, o tema é geração de emprego. Torne os melhores momentos de sua vida inesquecíveis, pedindo agora a sua comida favorita na Danita Pizzaria. Vários tipos de salgados deliciosos. Pizzas salgadas, crocantes e saborosas, além de pizzas doces e incríveis com gostinho de quero mais. E a Danita ainda tem a maior variedade em massas caseiras, milkshakes e lanches rápidos com entrega em tempo recorde, onde você estiver. Basta pedir pelo danitapizzaria.com.br ou pelo WhatsApp 2521 7419. danitapizzaria.com.br. Sabor de verdade, você só encontra aqui. Segurança e saúde do trabalho é com a Demorais Consultoria, especialistas em e-social. Mantenha a gestão SST do seu negócio eficiente e em conformidade com as normas e regulamentos do Ministério do Trabalho e Emprego. A Demorais Consultoria oferece atendimento personalizado e efetivo na elaboração LTCAT, PGR, PCMSO, PPP. Garanta já sua parceria em segurança e saúde do trabalho com a Demorais Consultoria. Profissionais qualificados, registrados nos respectivos conselhos de classe e equipamentos de última geração. Atuamos também com treinamentos em todas as normas regulamentadoras e somos conveniados às clínicas de saúde ocupacional. Mantemos o banco de dados do e-social atualizado com o sistema SOC, a melhor interface integrada. Demorais Consultoria, Conselheiro Paulino, Avenida Benjamin Constant, ao lado do Colégio Dinâmico. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. Está à procura de comida caseira, mineira, de qualidade e com precinho que caiba no seu bolso? Então venha conhecer o restaurante da Andréia, que está há mais de 14 anos servindo comida caseira, deliciosa, repleta de variedades, tempero totalmente natural, além, claro, de um ótimo atendimento. Vem pra cá, traga sua família para experimentar nossas delícias e também nosso insuperável churrasco. Restaurante da Andréia, Rua Iselino Maduro, Chácara do Paraíso, número 615, Nova Friburgo, Rio. WhatsApp 22988669916. Trabalhamos de segunda a sábado, das 11 às 2h30 da tarde.
O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. A maratona completa com novelas, séries e filmes. Muitos filmes. No combo Speed Fiber e Fiber TV, você tem mais filmes para curtir quando quiser, com novos canais HD. Escolha o plano que mais combina com seu perfil. Temos diversas opções, com formatos diferentes e dezenas de canais para oferecer o entretenimento que você procura. Agende a sua instalação e pronto! Você escolhe qual o melhor dia e horário para levarmos a Speed Fiber até você. Fornecemos equipamentos com a tecnologia sem fio mais moderna que existe, o Wi-Fi. Assim, você pode aproveitar toda a conectividade dos seus dispositivos sem necessidade de cabos e com velocidades incríveis. Então, é só aproveitar a programação perfeita com som e imagem de suas redes sociais preferidas. Assine Speed Fiber, TV e internet com qualidade e velocidade a preços promocionais. Voltamos no nosso intervalo, estamos com o pré-candidato a prefeito Johnny Maico. Aqui você está acompanhando a rodada de entrevista com os pré-candidatos e estou mostrando a plataforma deles. No caso do pré-candidato Johnny Maico, né, ele está falando o que ele vai fazer no futuro, né, porque ele está aqui como pré-candidato, mas acaba dizendo também como está a administração pública, porque a moeda vale para os dois lados, né? Porque se alguém critica, também ele tem o direito de falar e também tem o direito de projetar. Candidato, a questão da geração de emprego, como que o senhor vê para melhorar a oportunidade de empregos no município de Nova Friburgo? Bem, a gente tem investido o máximo de esforços para a gente criar caminhos de facilitação, de desburocratização para os empreendedores, porque quanto mais a gente facilitar esses caminhos, maiores serão as atratividades de investimento. Também, até na questão da carga tributária, a gente, em alguns momentos, conseguiu fazer alguns ajustes tributários, né? Por exemplo, a gente diminuiu, né, um percentual significativo, né, de todas as taxas relacionadas a novas empresas instaladas em Nova Friburgo, né? Então isso também acaba gerando uma maior atratividade para as pessoas que querem investir na cidade. Como eu disse agora há pouco, a gente tem investido nessas parcerias para formação em diversos cursos no município. A gente tem um ganho significativo. Nós criamos na nossa gestão o Seveste itinerante. O Seveste é onde funciona na antiga rodoviária, ao lado da prefeitura, onde tem alguns cursos de artesanato, mas principalmente cursos relativos à indústria têxtil, que a gente é muito fluente na Nova Friburgo. Então a gente tem curso de moda, de corte, de costura, e esses cursos a gente tem transportado para as comunidades, né? Então a gente já formou turmas no Alto de Olaria, essa semana a gente formou uma turma em Rio Grandina, também já formamos uma turma lá no Alto do Floresta. Então estamos espalhando pela cidade, né, para gerar essa oportunidade, né, para que as pessoas... o primeiro emprego, como é que você pensa aí do jovem que muitas das vezes uma empresa exige experiência, ele não tem, ele está começando, como é que você vê essa questão? Bem, na verdade, a gente dentro, né, do próprio Seveste, a gente tem vários cursos orientativos, né, dentre eles tem curso inclusive para orientar a pessoa nas entrevistas, né, para que ela aproveite a oportunidade. Então, assim, tudo aquilo que está ao nosso alcance, a gente tem feito para poder garantir, né, que os jovens sejam inseridos no mercado de trabalho. O balcão de emprego, como é que está funcionando? Doutor Marconi, a nossa Casa do Trabalhador tem sido um sucesso absoluto. É uma quantidade significativa de pessoas que têm sido empregadas através dos direcionamentos da Casa do Trabalhador. Nós temos quase 500 empresas cadastradas
né, com a Casa do Trabalhador aqui na nossa cidade. As pessoas que chegam lá, às vezes muito simples, humildes, que sequer têm o currículo, a gente ajuda, as pessoas fazem o currículo com a gente dá toda a orientação. Quero aproveitar o momento para parabenizar ao João, subsecretário, toda a sua equipe, que são altamente qualificados, um tratamento humanizado. E aí, vou trazer aqui alguns números, doutor Marconi. Esses números estão disponibilizados, publicizados no CAGED, que é um site do Cadastro Geral de Empregados e Empregados. Em 2020, um ano pandêmico, que o Brasil e o mundo sofreu, mas o Nova Friburgo acabou sofrendo mais do que grande parte dos outros municípios. Em 2020, o município fechou o ano com menos 930. O que significa isso? Tivemos 930 pessoas desempregadas a mais. Esse foi um saldo negativo. O estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios. Dos 92 municípios, Nova Friburgo ocupou a 75ª colocação na geração de emprego, com saldo aí de quase 1.000 pessoas desempregadas a mais. De 21, 22, 23 e 24, até a última vez que eu vi, o município saltou para 5.473 novos empregos. Saímos da negatividade, né? Saímos do número e a classificação horrorosa de 75ª colocação. Hoje, nós somos destaque absoluto na região. Ninguém, todo respeito, chega perto da gente a nível de região, na geração de empregos. E temos as primeiras colocações no estado do Rio de Janeiro, né? E olha como que isso é importante para o fomento da nossa economia. Se eu considerar que essas 5.473 pessoas que hoje estão empregadas e até então estavam sem emprego, se cada uma delas ganhar um salário mínimo, sem considerar 13º, férias, claro que estou considerando uma média para baixo. Se eu pegar a média geral, vai ser uma média superior ao salário mínimo, porque ninguém pode receber abaixo do salário mínimo. Nós temos uma movimentação garantida de cerca de 93 milhões de reais a mais para ser distribuído na economia local, né? Então isso é um número que demonstra o quanto que a gente tem evoluído em relação aos índices de empregabilidade. Quer ver um outro número que é muito interessante? Constituição de novas empresas. O município de Nova Friburgo, 2021, 2023 e 2024, até o fechamento do primeiro quadrimestre, nós abrimos 3.497 novas empresas. A gente tem 78 municípios, dentre os 92, que tem até 200 mil habitantes, e Friburgo é um desses. Sabe qual foi a colocação que o Nova Friburgo ficou em 21, 22, 23 e 24 na nossa gestão, na constituição, na formação de novas empresas? Sempre a primeira colocação dentre os 78 municípios do estado do Rio de Janeiro. E é claro que isso é mérito principalmente dos nossos empreendedores, dos nossos investidores, dos nossos empresários que se dedicam muito para investir na nossa cidade e garantir, né, o pão de cada dia às famílias friburguenses, especialmente a essas cerca de 5.500 novas famílias, né, que estão inseridas aí como empregadas e, consequentemente, ajuda a fortalecer aí o nosso dia a dia. Isso também coopera, evidentemente, para que arrecademos mais no município, né? Então, a gente tem aumentado a nossa arrecadação de recursos próprios, né? E, indiscutivelmente, um dos principais fatores é o desenvolvimento econômico de Nova Friburgo. A questão da cultura, os artistas locais, os pontos de cultura, a cultura na escola, seja aprender uma dança, música na vida das pessoas. O que você pensa em termos de cultura em ampliação, caso você consiga se reeleger, para o município de Nova Friburgo? Bem, a gente nunca investiu tanto em cultura como nesses últimos anos. Só na recuperação do teatro, anfiteatro e Praça das Colônias foram investidos mais de 2 milhões de reais de recursos próprios. Não foi recurso estadual, foi recursos próprios, né, que nós administramos e investimos. Nós estamos aí no processo de recuperação do prédio da antiga LBA, que vai ser utilizado para cultura, como também o prédio do Casarão de Rio Grandina. São 2 espaços tombados, então a gente tem algumas dificuldades burocráticas
né, para fazer as intervenções necessárias, mas serão 2 equipamentos que serão plenamente recuperados. E ali vai funcionar o quê? Nesse equipamento? Então, no Casarão de Rio Grandina, no futuro a gente vai retomar com o espaço Ponto de Cultura, que nós reativamos no ano passado. Lá é o quê? Dança? Dança, teatro, música, tem uma série de atividades, né? O antigo fórum, que precisava muito, né, de uma reforma, nós, através da parceria com o governo do estado, com a EMOP, quero aqui agradecer ao presidente André Braga, né, toda a equipe da EMOP que ajudou e fez a obra da recuperação, né, e revitalização desse que é um dos grandes patrimônios históricos que a gente tem na cidade, o antigo fórum. Então, oficina Escola de Arte, hoje um espaço novo, confortável, sem goteira. Nós tivemos muitos anos de problemas crônicos e sistêmicos dentro, né, desse espaço. A gente, nos períodos festivos de Nova Friburgo, nós temos valorizado muito os nossos artistas. Só no Carnaval desse ano 2023, nós contratamos cerca de mais de 80 artistas e predominantemente ex-artistas são de Nova Friburgo, né? Então a gente tem valorizado os nossos fazedores de cultura, né? A gente tem um projeto... As bandas centenárias. As bandas centenárias, a gente os tem como um grande orgulho aqui de Nova Friburgo, né? A gente... Existe uma parceria? Existe uma parceria que o município subvenciona. Todo ano o município paga as subvenções. Por exemplo, um aluno de uma escola municipal, ele tem condições de... Tem condições totais. Para poder aprender a tocar um instrumento, a fazer parte da banda, sem da sombra orquestra. de dúvidas. As nossas bandas centenárias, inclusive, têm uma qualidade inigualável, né? Existem os projetos sociais, existem essas possibilidades, né? É uma das condicionantes do município subvencionar essas bandas, né? Que, repito aqui, que traz muito orgulho para todos nós friburguenses. Defesa Civil, como a gente já havia falado, a questão dos eventos climáticos, né, que são mais extremos, o que pensa em melhor estruturar a Defesa Civil para enfrentar esses eventos extremos? Bem, doutor Marconi, hoje a gente precisa investir muito em tecnologia. A gente investiu bastante na questão de pessoal, reconheço, precisamos investir mais. Nós praticamente dobramos nosso corpo técnico, né, de engenheiros, de técnicos, de pessoas que têm expertise para poder atuar preventivamente e também em ações, né, de ocorrências. Nós melhoramos a infraestrutura, compramos vários veículos, então a infraestrutura é melhor, mas reconheço que a gente precisa investir mais. E a gente hoje tem trabalhado dentro de um planejamento para que no futuro a gente tenha uma central de monitoramento, utilizando tudo aquilo que a gente tem de tecnologia mais avançado possível, para que tenhamos condições de termos ações cada vez mais preventivas e que com isso a gente consiga garantir um plano, né, mais eficaz, mais eficiente, mais efetivo e que acima de tudo a gente consiga garantir, né, a proteção de todos os munícipes. Hoje, por exemplo, a Defesa Civil ela faz treinamentos nos bairros, na comunidade, em termos para enfrentar um evento climático extremo, uma enchente, uma barreira. Como é que está funcionando isso? Frequentemente a gente tem as simulações que são realizadas nas comunidades que têm as sirenes. Inclusive quero aproveitar o momento para fazer um apelo à população que nessas simulações participe efetivamente, né, porque em simulações e até ocasiões sérias, a gente teve, né, no verão uma determinada comunidade que começou a ter uma situação de muita vulnerabilidade, as sirenes foram acionadas, né, as pessoas responsáveis foram, né, para recepcionar e acolher as pessoas e a comunidade, infelizmente, ela ficou paralisada. Então, todas as vezes que as sirenes forem acionadas, não fiquem nas suas residências, vocês que moram em área de risco. Corram para os locais, os ambientes que são os abrigos seguros, né, para que ali você garanta a proteção de toda a sua família. Zona rural. As pessoas reclamam, né, principalmente da área rural, a questão das vias, né, de acesso, muitas das vezes precárias.
E a questão também que sofreram esse ano também com a questão de eventos extremos, com enchente, perda das plantações. O que pensa no futuro para melhorar a questão e dar o incentivo ao homem do campo? Bem, a gente tem um carinho enorme por todas as pessoas que trabalham diuturnamente no campo. Há de se lembrar que na pandemia, quando a maioria das atividades econômicas do país tiveram que paralisar por um tempo, nesse período os nossos produtores rurais foram os que mais trabalharam, os que mais produziram, né? Então tem sempre o nosso carinho, nosso reconhecimento público. Bem, a gente tem investido o máximo de esforço na recuperação das nossas estradas, né? Hoje a gente ainda não está no nível que gostaríamos, mas se a gente fizer o comparativo das nossas estradas nesse momento com anos anteriores, a gente vai observar o quanto que a gente evoluiu. Vou citar aqui o exemplo de uma estrada muito acessada para o escoamento da produção rural no 3º distrito, Floresta Mendes. Floresta Mendes, historicamente, era uma das estradas que havia maiores índices de reclamações no 3º distrito. Hoje, né, pelo menos nos últimos 1 ano e meio, praticamente não tem reclamação, porque a gente tem feito as manutenções frequentes, tem garantido uma boa trafegabilidade nessa estrada e na maioria das estradas. Evidentemente que tem estradas, né, que a gente ainda não tem conseguido atender dentro do tempo necessário de resposta. Mas como a gente reativou a nossa usina de asfalto quente 2021, de lá para cá, a gente não parou de funcionar, para cada quilômetro de asfalto que a gente faz numa estrada vicinal é menos 1 quilômetro de problema para a gente, ou seja, é menos 1 quilômetro de material, de pessoal, de equipamento que eu preciso deslocar. Então todas as vezes que a gente avança com o asfalto, a gente também avança a nossa capacidade com a estrutura que a gente tem para poder garantir uma periodicidade menor nas necessárias intervenções das nossas estradas. A gente está trabalhando internamente, doutor Marconi, e repito aqui, a gente foi vedado pela legislação eleitoral, porque a gente já tem uma minuta dessa proposta, desse projeto de lei, para encaminhar para a Câmara de Vereadores, no sentido da gente ajudar os produtores rurais quando houver alguma ocorrência climática que vai impactar na perda da lavoura, a gente pelo menos garantir uma parte da recuperação através do seguro, né? Então é um projeto novo no país, a gente tem hoje a proposta elaborada, mas nesse momento a gente não pode, a gente é inviabilizado, né? Então fique aqui na condição de pré-candidato. Como tem do pescador, ideia, né? Que é o seguro defeso, né? Exatamente. Então com pré-candidato fica aqui a ideia, a proposta, o compromisso que a gente tem, inclusive em parece que foi em 2022, dezembro de 2022, se não me falha a memória, a gente teve uma perda brusca com muito granizo que caiu lá em Pilões, de forma inédita. A gente fez um auxílio emergencial, nunca tinha sido feito antes no município, e então todas as famílias afetadas, nós tivemos um auxílio emergencial de 4 parcelas de R$ 1.500, totalizando R$ 6.000. É claro que é muito pouco quando comparado com a grande perda que eles tiveram, mas o nosso objetivo era gerar um estímulo, uma motivação para que eles continuassem a desempenhar o seu papel com muita honra e dedicação. A lei estabelece, doutor Marconi, a lei do PNAE, né, do Plano Nacional de Alimentação Escolar, que os entes públicos têm que investir no mínimo 30% do que recebe do recurso federal da alimentação escolar com agricultura familiar. Nós estamos investindo 100%. Só esse ano a gente vai estar investindo aproximadamente 3 milhões na agricultura familiar. Para além disso, a gente dá todo o apoio, todo o suporte aos nossos produtores rurais para que eles tenham condições de disputar e participar dos chamamentos públicos de outros municípios, inclusive no convênio firmado com as associações rurais de produtores, a gente ajuda no transporte de parte desses produtos com os nossos caminhões, com a nossa estrutura, para diminuir o custo de logística deles, né, e estimulá-los a participar de outros certames espalhados pelo estado. Então a gente tem lá em Macaé, em Casimiro de Abreu e algumas outras regiões que a gente tem dado aí todo o suporte. Reforma administrativa, a questão
inclusive foi bandeira, quando era vereador, a questão dos cargos comissionados, né? Como é que você vê essa questão da reforma administrativa, enxugar a máquina em termos futuros? Bem, na verdade, quando a gente herdou da gestão anterior, a gente herdou a Lei Complementar 79, que é de 2013, na gestão então do Rogério Cabral, e à época foi aprovado para a estrutura daquele momento 1.084 cargos comissionados. A gente, em um dado momento, enviou um projeto para a Câmara, diminuindo em aproximadamente aí uns 150 ou 200 cargos comissionados. De lá para cá, nós fizemos muitas contratações temporárias que agora serão substituídas pelos concursados em mais de 1.000 novos profissionais. Ou seja, a gente aumentou a nossa estrutura de prefeitura. Só no Hospital Raul Sertã nós colocamos a mais aproximadamente 400 servidores. Então, a nossa estrutura de prefeitura hoje, ela é maior, né? Então, ela acaba exigindo também, como consequência, uma quantidade ligeiramente maior de comissionados. Então, assim, eu tenho vários... Mas esses comissionados são concursados ou comissionados de comissão de cargos discricionários? Os dois. Por exemplo, nós criamos a figura dentro do Hospital Municipal Raul Sertã de pessoas responsáveis pelo setor. Então, por exemplo, ortopedia. Para comunicar com a ortopedia no passado, era muito dificultoso. Por quê? Porque não tinha ninguém que respondia pela ortopedia, a não ser que alguém de maneira extraoficial, mas que não recebia nada além para isso. Então, ela não tinha qualquer tipo de responsabilidade, porque ela não era nomeada oficialmente. Nós enviamos o projeto para a Câmara aprovou. Então, hoje, dentro do Raul Sertã, dentro da maternidade, cada setor, a gente tem as pessoas responsáveis. E essas pessoas responsáveis não são cargos em comissão. São pessoas que recebem um a mais e têm responsabilidade para responder pelo setor. Então, quando acontece algum problema, alguma situação desagradável no setor, a pessoa tem que responder, até porque ela ganha mais por isso, né? Que é o justo. A pessoa assume a responsabilidade, evidentemente que ela é merecedora de ganhar mais. Então, criamos essa figura, e essa figura é para quem é contratado ou concursado. Agora, claro, de maneira progressiva, com concurso, vai chegar um determinado momento que todas as pessoas serão substituídas e essas funções serão integralmente ocupadas por concursados, né? Então, assim, essa foi uma das medidas, né, que a gente fez para a gente garantir uma melhor estruturação, né, do município de Nova Friburgo. Então, a gente está aí no projeto para a criação de novos equipamentos, e para cada equipamento eu preciso ter um gestor, né? E o gestor precisa ter uma pessoa de confiança. Por exemplo, a gente está restaurando o casarão do Lazareto, recurso próprio, tá investindo mais de R$1 milhão na recuperação daquele casarão que tem uma linda e rica história, né? Quando ele estiver pronto, nosso objetivo é que se transforme num ponto de cultura. Só que eu preciso de alguém para gerir esse espaço. E alguém para gerir esse espaço tem que ser um gestor. E tem que ser alguém da nossa confiança, que pode ser um concursado ou pode ser alguém, né, que tenha experiência, capacidade, um bom currículo para assumir essa posição em cargo de condução. O casarão da Vila Amélia? O casarão da Vila Amélia nós adquirimos, né? A gente tem feito as intervenções, é um patrimônio também tombado. Então, esses patrimônios tombados a gente tem que ter todo o cuidado, porque as janelas, as portas, o piso, a parede, a gente tem que manter, né, a identidade original, as características, né, conforme é direcionado pelo órgão tombador, né? Mas no futuro a gente vai ter um grande equipamento no prédio da Vila Amélia para servir a nossa população, como também os turistas de Nova Friburgo. Você vai concorrer pelo Partido Liberal, pelo PL? Sim. Pelo PL que você veio candidato. Agora, Friburgo quer saber, e o seu vice, quem vai ser? Bem, ainda não está definido. Ainda não está definido. Não está definido. A gente está analisando, fazendo aí todos as reflexões possíveis. Conjecturas. Exato, porque assim, como eu disse, né, quase que no início, a gente em nenhum momento vai fazer qualquer tipo de composição que vai na contramão do que a gente acredita e tem praticado até aqui.
como eu disse, se tiver que fazer uma composição em que a pesquisa diz assim, ó, Johnny, você só ganha se, é um exemplo, tá? É um nome que Joãozinho for o seu vice. Só se o Joãozinho comungar de ideias e valores diferentes de mim, eu não vou aceitar, eu prefiro perder o pleito. Já posso assegurar que a gente vai ter um vice que vai ter compatibilidade de ideias e ideais, né? Que se em algum momento eu tiver que me ausentar da cidade, vai poder continuar conduzindo a cidade com muita responsabilidade, né, sendo um bom líder, respeitado, com ética, com comprometimento, com honestidade, com as mesmas qualidades e virtudes da gente, né? Então, assim, claro que tem muita gente fazendo pesquisas, né, e por conta disso existem muitas pessoas procurando, né? Imagino que o cenário deva ser favorável, né? Ao mesmo tempo tem muita gente procurando, claro, nós somos vidraça e a gente tem apanhado aos montes, né? E uma das razões, eu não tenho dúvidas, que as pessoas têm acompanhado o dia a dia, né? E visto o que a gente fez e construiu até aqui, que eu sempre faço questão de dizer que ainda é insuficiente, a gente precisa fazer mais e vamos continuar fazendo muito mais diante da grandeza e do potencial que o Nova Friburgo tem. O vereador do passado, Johnny Maico, o que ele sonhava e que ele cobraria hoje do prefeito Johnny Maico, que ainda não fez? Bem, a época, como vereador, foi um vereador muito incisivo, muito combativo, talvez um dos mais combativos que passou na Câmara Municipal. E a minha forma muito contundente de me manifestar era principalmente em relação à corrupção, né? Porque, na verdade, os seres humanos, de maneira geral, erram, falham e, claro, né, eu não vejo problema em relação a isso. Mas a partir do momento em que a gente identifica que o recurso público está sendo extraviado, está sendo conduzido de maneira a atender interesses escusos, era daí que eu me manifestava de maneira muito enérgica, né? Então, assim, eu hoje, se estivesse como vereador na Câmara, certamente eu seria muito contundente na questão da cobrança no que diz respeito à celeridade dos avanços que a cidade, né, tem tido ao longo desses últimos anos, né? Claro, a gestão tem muitas falhas, tem seus percalços, tem as suas dificuldades, limitações, mas é uma gestão que tem sido limpa, transparente, que tem, apesar de muitas dificuldades, com orçamento muito limitado, feito bastante, né? Diferente, por exemplo, dos municípios que têm muitos royalties. A gente tem menos de 1 bilhão de arrecadação no ano. Eu pego Maricá, que é uma população menor, territorialmente menor, que tem próximo aí de 8 bilhões de arrecadação. Ou seja, deveria no mínimo fazer 8 vezes mais do que faz o município de Nova Friburgo, né? Então, assim, a gente tem conseguido aí dar passos importantes e eu não tenho dúvidas que estamos no caminho certo, né? E quando chegar as eleições, né, claro, eu tenho um sonho de continuar e a população vai dizer, né, se vai continuar ou não. Ela que é o juiz, além dos nossos patrões hoje, né, e é quem é o juiz e a juíza, né, no dia da eleição, que vai fazer a sua escolha. E eu, antes de ser político, eu sou eleitor. Eu voto em alguém, deposito a minha confiança. Foi bem, surpreendeu as minhas expectativas, foi além do que eu esperava, vou continuar tendo meu apoio, vou continuar votando. Se não foi bom, evidentemente que eu não vou votar e muito provavelmente vou fazer campanha contra, né? Na condição de eleitor. Então, assim, uma renovação de mandato em Nova Friburgo, em qualquer cidade do mundo, é muito positivo. Não no sentido de atender, né, um conforto, uma alegria individual da pessoa que vai estar concorrendo, mas é uma sinalização de que a cidade evoluiu, né? Porque se as pessoas elas não acreditam, não confiam, não aprovam a gestão, o que elas fazem? É o que tem que fazer e é o que eu faço como eleitor. Eu mudo, eu voto no outro. Agora,
Se ela mantém, é porque ela está aprovando. E se ela está aprovando, é porque a cidade evoluiu, né? Então, assim, do fundo do meu coração, se eu tiver a oportunidade de uma renovação de mandato, a minha maior alegria, além da satisfação pessoal, vai ser o reconhecimento de que a cidade ela evoluiu, ela avançou, ela quer continuar o caminho no trilho do crescimento, do progresso e do desenvolvimento de todas as áreas da nossa cidade. Quero agradecer ao pré-candidato a prefeito Johnny Maico e vou finalizar para que você deixe um recado para o telespectador da Nova TV. Bem, quero agradecer muito ao Dr. Marconi, a todos os telespectadores da Nova TV. A gente teve a oportunidade aqui de trazer um pouquinho das nossas ideias, sugestões, o que construímos até aqui e o que nós objetivamos, de mãos dadas, juntos, continuar construindo e elevando o nome de Nova Friburgo como grande protagonista no estado do Rio de Janeiro e em todo o nosso país. E dizer para cada um de vocês friburguenses que a gente permaneça a nutrir a fé, a esperança, o amor e que dediquemos o máximo de esforço para que a gente permaneça a construir uma cidade que atenda satisfatoriamente os nossos anseios e que, acima de tudo, juntos possamos alcançar, conquistar e concretizar todos os sonhos que pulsam no coração da gente que ama a nossa amada terra chamada Nova Friburgo. Pré-candidato Johnny Maico. Lembramos, agradecendo ao Patrick, também a tua equipe aqui. Quem é que está aqui? Para agradecer que está o Anderson, Luca e Reginaldo. Que estão aqui acompanhando aqui. E também o Patrick está me lembrando aqui, que mandou um recado para você, que soube que você ia vir aqui, o Marquinho do Tutti Frutti. Gosta muito de você. Obrigado, Marquinho, né? Parabéns aí pelo grande empreendedor que é, né? Também ele falou que vai te dar uma camisa do Friburgo Esporte. Opa, obrigado, Marquinhos. Parabéns também pela sua responsabilidade social aqui no município de Nova Friburgo, né? E por tudo aquilo que você tem feito em favor da nossa cidade. Estou aí, ansioso para ser presenteado com essa camisa. Certamente vocês me verão em alguns momentos aí com essa camisa em algum local da nossa cidade. Nova TV, nossa força, nossa voz.